Estamos gravando, estamos online, não falamos nada de besteira até começar a aula, né, como é de praxe. Então, gurizada, deixa eu compartilhar uma tela. Bom, primeira coisa para dizer, a gente já cobriu, ao meu ver, a parte mais importante e grossa aí da biologia celular. A gente já está um bom tempo falando de célula, mas é assim, é uma coisa simples, apesar de ser uma coisa pequena, né? Uh, Essa parte que a gente falou ali de citoplasma, aquela paulada de organelas e funções e estruturas, eu acho que é o que mais cai. Citoesqueleto também, eu tenho visto que cai meio bastante assim na URGS, em outros concursos, né? Daí essas primeiras partes de descoberta da célula, procariótica, estrutura e função da membrana, não vai cair questões sobre isso, mas são conceitos que a gente tem que saber para conseguir lidar. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem um microfone aberto, eu achei aqui. Se alguém quiser falar, pode falar, não tem problema. Agora a gente vai entrar numa parte, algumas coisas talvez sejam um pouco mais complicadas, e só que eu acho que é uma parte mais extra, eu considero um pouco mais extra, tá bom? E eu vou dar umas pinceladas para vocês terem uma base. Tem esse material que eu deixei com bastante texto, apesar de ser uma apresentação de aula, né? Alguns professores deixam só mais imagem, né? Mas eu deixo o texto para vocês terem uma referência para ler, enquanto a gente não tem uma apostila escrita mesmo, que, spoiler, estamos trabalhando nisso. Falando nisso, vocês acessaram os maravilhosos cell cards, que eu coloquei com todo carinho. Aquilo dá um trabalho do cão para fazer. E eu acho que é legal. Tá? Então, vamos dar uma pincelada nessas conexões de células. Já teve algum querido aluno nosso que já dá uma olhada nisso, já me perguntou algumas coisas. Está liberado hoje. Brincando. Transporte celular vai ser uma coisa importante também, mesmo para a gente entender outras questões da biologia lá na fisiologia. Tá? E aqui, comunicação celular e apoptose é mais avançado, mas eu vejo algumas questões, quase todo vestibular daqui a pouco está caindo esse tipo de coisa. Então vou dar uma pincelada também para vocês não ir sem armamento nenhum, tá bom? Tá, conexão celular. Qual que é a moral que a gente vai começar? Conexão celular seria não só uma célula conectada a outra, mas como as células vivem socialmente. Olha que bonito, né? Utilizar umas palavras mais até de outras disciplinas, né? Como é que é o convívio social, como é que são as trocas de produtos e bens e serviços entre as células. A gente poderia até fazer uma analogia como essa, né? Só que eu acredito que a primeira coisa para falar é dar uma pincelada na tal da matriz extracelular. Isso aqui é um conceito que vocês também têm que ter em mente o que é, né? Aqui está escrito um conceito bem sucinto. É a substância que existe entre as células. O que é que tem entre uma célula e outra? Tem água? Tem o quê? Né? Não é tão somente água ou falar substâncias, né? É uma solução que é adequada para a célula viver. Porque a célula precisa de substâncias, de oxigênio, de nutrientes, e um organismo pluricelular como o nosso, que a gente está tratando aqui, não é de unicelulares, a matriz extracelular, precisa vir de algum lugar, difundido em algum lugar. E é a nossa matriz extracelular. E essa matriz tem algumas características que é bom a gente saber. Tem alguns tecidos que têm muito pouca matriz celular, tá? Como o tecido epitelial. Tá? A gente não viu histologia ainda, a gente vai ver histologia mais para frente, mas o tecido epitelial, as células são muito conectadas juntinhos uma com a outra, porque isso tem a ver com a função que esse tecido, que o epitélio tem. Outros tecidos, eles vão ter muita matriz extracelular, como, por exemplo, o sangue. O sangue é um tecido fluido. O plasma, o que não é célula, que não é eritrócito, glóbulo vermelho, glóbulo branco, o que a gente vê de sangue,
É uma matriz extracelular. Peraí, tem mais alguém entrando. Ok. E o sangue é um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem essa característica de ter bastante matriz. Alguém quer perguntar algo? Sim, sim. A matriz extracelular é uma, fica entre as células, tipo, separando elas, é isso? É a substância que existe entre as células. A gente tem célula, que é envolta por uma membrana, e tem um citoplasma que está fora da célula, é um suporte. Tá? Então a gente chama esse suporte, pode ser, não dá para dizer que é um líquido, porque tem algum, por exemplo, no tecido ósseo a gente vai ter muito menos líquido, tá? E vai ter cálcio, por exemplo, tá? Então a gente chama de matriz exatamente isso aqui, ó, substância que existe entre as células, tá? Que é onde é que vai se difundir nutrientes e essas coisas que hormônios e por aí vai, tá bom? E, deixa eu voltar aqui. E a matriz ela é secretada por células especializadas no tecido. Depois a gente vai ver em histologia, isso aqui é uma pincelada para vocês já se prepararem psicologicamente. Não, conceitualmente, cada tecido existe células especializadas em secretar essa matriz. A gente tem um exemplo aqui que é o condrócito que eu coloquei. Condrócito, o tecido conjuntivo ele tem uma célula que se chama de condrócito, é o que secreta fibras que tem na matriz extracelular, vai secretar outras, até aminoácidos, íons e por aí vai. É uma célula que controla, vai ter células da glia no sistema nervoso, os osteócitos no tecido ósseo e por aí vai. Então, essa primeira conceitinho para a gente ter em mente a matriz extracelular. Tá, isso aqui tem um desenho bizonho de feio no Paint, né? Mas para ilustrar, tá falando, a gente tem um tecido epitelial na pele, por exemplo, e a gente vai ter um tecido conjuntivo debaixo da pele, que a gente tem tecido conjuntivo sanguíneo, né? Aqui tem os condrócitos, esses risquinhos, dá para vocês verem, vão ser fibras, colágeno e por aí vai. Isso depende também da parte do corpo que a gente está falando, né? E tem bastante matriz extracelular. A gente vê as células aqui, ó, tem uma célula aqui, um condrócito, não, aqui está como fibroblasto, tá? Pode ser. Eles não estão muito junto, diferente dessas células epiteliais aqui, que a gente não vai ver a matriz celular nesse modelo bem simples aqui, tá bom? Para a gente ter uma ideia de como funciona a estrutura de um tecido. É como eu disse, é uma pincelada para a gente se ver isso mais detalhadamente na histologia. Mas, para nós, a gente precisa começar a saber esse conceito, porque a gente vai falar do tópico de junções celulares, que são especializações que existem nas membranas das células, que vão ter algumas funções, dependendo de qual junção celular. Então, vou descrever rapidamente, porque é simples aqui, algumas junções celulares, tá? A primeira, talvez vocês já tenham ouvido falar lá no ensino médio, o tal do plasmodesmo. O plasmodesmo é um tipo de junção, os livros, a literatura diz que é onipresente nas células vegetais. Tá? Ou seja, quase tudo quanto é tecido e célula vegetal vai ter essa junção celular, essa comunicação que se chama de plasmodesmo. Tá? E o que é? É um canal, vamos ver primeiro da forma bem simples. É um canal onde é que se pode trocar a figurinha entre uma célula e outra. O que é trocar figurinha? É glicose, são íons, são aminoácidos, nucleotídeos, enfim, toda aquela coisa da bioquímica da célula pode ser trocada via plasmodesmo e não necessariamente vindo na matriz extracelular. Isso é bem interessante, porque a célula, o tecido vegetal vira, na verdade, uma supercélula. Porque as células, todas elas são conectadas por vários plasmodesmos e as substâncias caminham entre os plasmodesmos, entre célula a célula, como se fosse uma célula só. Né? A gente tem dois tipos aqui
de passagem, que é uma através desse canal, e também uma passagem que é a própria aqui. A gente tem um desenho da parede celular. A parede celular não serve só para segurar a célula, para fazer troca de água, osmose pelo conteúdo hídrico da célula, mas também é capaz de passar nutrientes, por exemplo, pela parede celular. É um caminho, uma via que a célula tem. É uma coisa muito interessante da gente saber, com um detalhe de entender até melhor a função da parede celular. Aqui com um pouco mais de detalhe, que também está um pouco desfocado, não está muito bom, só para você ter uma olhadinha de como funciona esse plasmodesmo. Aqui está o tal do canal, a parede celular, tá bom? Tem um canal, um buraco que liga duas células, e esse desenho aqui, ó, que a gente está vendo, é um retículo endoplasmático. Vamos nos lembrar das últimas aulas. O retículo endoplasmático é uma extensão da membrana externa do núcleo. Tem duas camadas que vira o retículo endoplasmático, onde se associa ribossomos, onde é que recebe ali RNA mensageiro para síntese de proteína. Ou seja, organela crucial. E uma célula, o retículo endoplasmático, compartilha, é como se as duas células tivessem o mesmo retículo endoplasmático aqui, ó. Proteínas que são sintetizadas numa célula pode, sem sair do retículo endoplasmático, sem precisar do complexo de Golgi, aquelas vesículas, aquele transporte que a gente falou nas últimas aulas, já entra pelo retículo endoplasmático da outra célula ali, e uma dá suporte à outra. Também vai ter moléculas que a gente chama de sinalização celular, que eu vou falar numa outra oportunidade, tá bom? Aqui, só para também ilustrar um pouco mais com algumas figuras, a gente tem aqui o ER, em inglês o retículo endoplasmático. A gente pode, se vocês depois olharem com mais detalhe, uma dupla membrana, e o retículo ele passa para outra célula. Aqui a gente vai ter ribossomos aqui, tá? Então as células são intimamente conectadas com o plasmodesmo. Isso é bem importante para entender o plasmodesmo. Isso aqui é um corte, digamos, frontal desses canais. Aqui no meio vai estar o retículo plasmático. Uma figura que daí fica bem fácil de ver o ER aqui, o retículo plasmático que passa aqui, vai ter algumas proteínas ali que fazem uma ancoragem, tá? Mas isso aí é detalhe do detalhe, que não vão pedir, eu espero, né? Então, o plasmodesmo é um troço bem bacana e é importante saber porque, como eu disse, o plasmodesmo, a quantidade que eles têm, como tem quase tudo quanto é célula em tecido vegetal, a comunicação da célula vegetal é muito diferente da célula animal por causa desses plasmodesmos. Elas, como eu disse, várias células conectadas por plasmodesmos, elas trocam nutrientes e proteínas e enzimas e até RNA mensageiro, eu acredito, entre uma célula e outra. É uma ligação muito íntima. Segundo tipo de junção celular, tá? Essa aqui é a zona de oclusão. Tá? Essa aqui a gente vai encontrar em células animais. E a zona de oclusão ela é interessante porque ela forma uma cinta. Ó, isso aqui, ó, a gente tem aqui, ó, célula A, a membrana plasmática de uma célula B, a membrana plasmática de uma outra célula, e ela faz uma cinta, ela fecha a passagem da matriz extracelular. E isso é utilizado pelos tecidos para a gente ter ambientes da matriz celular diferentes. Digamos, aqui a gente tem um tipo de matriz celular, um tipo de nutriente, um outro tipo de molécula, tem essa zona de oclusão, fecha ali a passagem, uma outra parte da matriz extracelular que pode ter um conteúdo diferente. Isso é interessante para a célula, se a célula precisa de ambientes diferentes dependendo de onde que a gente está falando. Tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. Tá, aqui tem um desenho esquemático aqui, tem
umas outras junções, que daí que vão ser menos importantes, que está a junção oclusiva. O que a gente vai ter aqui? Uma microvilosidade, isso aqui é um intestino. O que a gente tem aqui para cima? A gente tem um ambiente à luz do intestino que tem um ambiente químico X, tá? Vai ter essas células epiteliais ligadas por essas zonas de oclusão, ou oclusivas, tá? E a matriz extracelular aqui vai ser diferente da luz do intestino. Então a gente consegue enxergar aqui para que serve, né, essas oclusões, esse fechamento de canal, digamos. Aqui tem uma eletromicrografia mostrando essa zona oclusiva. É difícil de ver aqui, mas pelo menos tem. Aqui embaixo tem um desmossomo, que é o nosso próxima junção. Tá? O desmossomo também estruturalmente, complicadinho ali, ele vai ter um monte de proteína e placa e coisa, mas a função dele é muito simples. O desmossomo é como se fosse um chiclete ali, ou uma cola, um cimento. É uma estruturazinha que ela ajuda na aderência entre células. A gente vai ter tecidos que precisam que as células fiquem bastante aderidas uma com a outra. Digamos que a gente precisa de resistência à tração. Tração é movimento. Por exemplo, a nossa pele, tecido epitelial. Se as células não tivessem uma adesão, não tivessem uma ancorada com a outra, ia ser muito fácil de a gente pegar e rasgar a pele. A pele tem uma aderência, vai ter um monte de razão, vai ter um monte de proteína, de colágeno e coisas que dá resistência, e também as células estão aderidas via essas junções celulares que se chamam de desmossomo. Tá? Eu acho que é bem simples, ok? Aqui uma eletromicrografia do nosso tiozinho aqui, desmossomo. A estrutura dele é uma plaquinha que vai ter um monte de proteína que faz uma ancoragem, segura um no outro, tá? É como se fosse um ímã, sei lá, tô tentando pensar em analogias para vocês pensar, mas acho que é bem simples. É para manter as membranas plasmáticas das duas células bem conectadas e firmes. Vários desmossomos desses, daí deixa essas células mais aderidas para evitar que elas se afastem. Isso num tecido epitelial, que vai ter bastante desse cara. Tá? Aqui tem outro desenhozinho, tá mostrando, é bem interessante que eu coloquei, porque ele relaciona o citoesqueleto com os desmossomos, tá? A gente vai ter esse roxinho aqui, um desmossomo de um lado de uma célula, do outro, as proteínas aqui que fazem a aderência e a conexão, e a gente tem aqui em vermelhinho os filamentos de actina. Talvez vocês relembrar todas as figuras da parte de citoesqueleto, a actina sempre está em vermelho e os microtúbulos em verde. A gente começa a meio que decorar que a actina fica numa parte geralmente mais perto da membrana plasmática. Mostra um monte de imagem dessa forma. Daí a gente tem aqui filamentos intermediários ancorando, a gente tem microtúbulos que vai ajudar a ancorar. Então o desmossomo não está só conectado ali, ele está conectado ao citoesqueleto da célula. E eu acho que isso é bacana para a gente ter uma visão melhor de como funciona, né, a estrutura da célula com o citoesqueleto. E agora a gente está falando de algo que a gente começa a sair só da célula e falar na sociedade das células. Por fim, a tal de junção comunicante. Junções celulares, uma que se chama de comunicante, que a gente vai encontrar nas células animais. E é bem simples, porque ela vai fazer o que o nome diz, ela faz uma comunicação entre células, só que as células vegetais, essa é uma diferença entre célula vegetal e animal. As células vegetais têm o plasmodesmo, que foi o primeiro que a gente viu, um retículo endoplasmático que atravessa por uma célula e outra. Nas células animais a gente não tem plasmodesmo, a gente não tem essa intimidade intracelular de organela tão grande, mas a gente vai ter
alguns canais, algumas proteínas, não é uma proteína, um monte de proteína, uma estrutura grande, que a gente chama de junção comunicante, tá? A junção comunicante é mais ou menos assim, é como se fosse um baita de um canal, tá? Onde é que a célula vai trocar nutriente, vai trocar moléculas de sinalização. Por exemplo, chega um impulso nervoso ou uma resposta, uma mensagem endócrina de um hormônio numa célula, se não tem matriz ou dependendo da estrutura, um hormônio vai disparar vias dentro da célula bioquímicas e essas moléculas podem atravessar uma outra célula e sinalizar e dar essa mensagem que foi lá do hormônio, isso de célula a célula, tá? E é interessante essas junções aqui porque elas podem ser abertas ou fechadas, né? Dependendo da situação, as células controlam se esses canais, essas junções comunicantes estão abertos ou fechados para fazer comunicação ou não, para trocar alguma molécula, seja, como eu disse, de sinalização, ou seja, de nutriente, deixa aberto ou fechado, tá? Aqui tem umas figurinhas que vai mostrar esse esquema aqui. Aqui embaixo tem uma figurinha que mostra, tá meio pequeno, né, mas mostra umas setinhas indo para um lado para o outro, que tá falando, é isso que eu estou falando, de troca de substâncias, de íons, de nutrientes, de macromoléculas. Tá, aqui a gente tem mais algumas figuras, ó. Aqui embaixo, esse canal, essa junção aberta, daí ele pode fazer um movimento entre essas estruturas e fechar esse canal. Aqui a gente está vendo esse canal aberto, uma vista, digamos, frontal, tá? A membrana plasmática a gente está vendo de cima. Aqui um detalhe, bem em detalhe, acho bem legal esse tipo de coisa, né? Isso aqui é um poro gigante, né? Porque o poro é para ser pequeno, que existe entre as células, tá? E o que eu fiz que eu acho que é bastante interessante para vocês, que eu tinha dito que eu estava tentando fazer para todas as aulas, para vocês terem uma referência mais fácil para estudar e para lembrar. Eu fiz um mapa conceitual, um mapa mental sobre essa parte de junções celulares, e é simples, né? Eu coloquei aqui a matriz extracelular, o que ela é, como é que ela é, o que ela faz, e essas junções que eu dei uma explicaçãozinha para vocês, os plasmodesmos, que estão em célula vegetal, a zona de oclusão, que impede passagem de molécula, os desmossomos, que é a adesão, e as junções comunicantes, que é uma comunicação de célula a célula. Então, eu acho que isso aqui fica legal para vocês revisarem, testarem, depois vão fazer algum exercício de vestibular, alguma coisa assim, também dá uma olhada para se esquecer, usar como uma ferramenta para estudar. Obrigado, e terminou a primeira parte. Deixa eu compartilhar o próximo. Bom, eu disse, agora eu vou fazer umas coisas, espero que esteja sendo um pouco light com vocês também não se estressem em puxa, eu tenho que decorar tudo isso, tenho que saber tudo isso. Quanto mais vocês souberem, melhor. Mas isso aqui eu já estou começando a dar umas coisas mais, às vezes um pouco mais avançada, uns detalhes que ajudem vocês a entender melhor o contexto que a gente está falando de célula, para depois vocês chegar no vestibular e vocês não ter problemas com essa parte de célula, que vai cair com certeza vai cair alguma pergunta sobre célula. Então é bom a gente ter uma visão geral de como a coisa funciona. A aula vai até que hora mesmo? Desculpe, porque eu não dou aula nessa hora, às vezes eu me esqueço. Até 8h30. 8h30? É isso? Tá, esse capítulo 6 também é um capítulo um pouco curto, e a gente agora vai no capítulo mais curtinho de todos, só para dar uns detalhezinhos, algumas coisas que eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês, não só para o vestibular, porque isso aqui é muito legal. Quer falar um pouquinho das células? A gente
tenho falado desde o início, célula animal e vegetal, tudo focado na célula animal e vegetal, que geralmente é o mais importante. A gente fala em vestibular, tá? Mas existem algumas características que seria legal das células de protistas, protozoários, que são unicelulares, de fungos, que pode ter fungos unicelulares também, e as células do reino fungi também tem algumas características que seriam legal vocês lembrarem. Tá? Agora é bem curtinho e bem simples. Tá? Dos protistas, eu acho que era legal ter trazido aqui para vocês a tal das diatomáceas. Vocês depois vão, eu não sei qual vai ser o professor que vai dar essa parte de diversidade biológica, vai falar de reino, a árquea, a bactéria, os eucária lá, com animal, fungo, protozoário e por aí vai. Daí a gente vê com foco em quais são os grupos, tá? Mas eu vou trazer aqui só as diatomáceas, porque elas têm um tipo de parede celular que é muito específico das diatomáceas e bastante interessante de ter em mente até para outras matérias como ecologia, tá? Que é essa parede de dióxido de silício. Não tem que decorar que é dióxido de silício, e se chama de frústula, tá? Então, eu ia falar bicho, né? A gente falava isso na faculdade, o professor ficava louco, isso não é um bicho, isso é um protista, né? E eles têm essa parede celular que é mais, como é que eu posso dizer? Aquela de silício, areia feita de silício, ela é mais rígida, né? Do que uma parede, digamos, de celulose, que também é rígida, né? Mas isso aqui é um mineral mais mineral, digamos assim. Aqui a gente tem, eu coloquei alguns exemplos dessas paredes celulares, tudo que a gente está vendo aqui, ó, A, B e C, são paredes celulares de diatomáceas. Ela tem umas imagens que são muito legais. E o bacana de saber dessas paredes, não é só porque elas geram imagens que eu acho muito legal, né? Elas têm uma importância ecológica que é muito grande. Por exemplo, as diatomáceas, elas fazem parte do fitoplâncton. Não sei, a ecologia nem começou ainda, né? Mas enfim, tem o fitoplâncton, que é o que faz fotossíntese, o zooplâncton, que são microcrustáceos, microanimais e por aí vai. E o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar, é onde se segura a energia do sol pela fotossíntese, né? E a partir daí o zooplâncton se alimenta, cresce, a partir daí peixes se alimentam de zooplâncton, até mamíferos como uma baleia gigante se alimenta de zooplâncton, que é microscópico, né? Uma tonelada desse troço por dia, né? E existe uma outra importância ecológica que é menos óbvia, que é o seguinte, ó. Essas paredes, que é praticamente um exoesqueleto, um esqueleto do lado de fora da célula, né? Quando esses organismos morrem, eles tendem a decantar no oceano e formar um substrato no solo do oceano. Passa-se milhões de anos, esse substrato compacta, a gente tem placas tectônicas que ficam fazendo bagunça na crosta da Terra, hoje tem coisa que está na superfície, vai para baixo, é comprimido, passa a era geológica e sobe de novo e chega à atmosfera. É o que acontece com as diatomáceas que viveram alguns milhões de anos atrás, morreram, sedimentaram, o ciclo geológico começou a aflorar de novo. Um dos lugares que se aflora lá no deserto do Saara, e essas paredes eles têm muito nutriente. E tem um caso que é bastante interessante, que é um dos casos muito louco, que é o seguinte, ó, tem uma corrente atmosférica que empurra uma poeira que é
resultado dessas diatomácea lá da África, atravessa o Oceano Atlântico e cai aonde? Na Amazônia. Tem uma chuva de nutriente, tem esse silício aqui, mais um monte de outro nutriente, e é um dos fatores que ajuda a manter a floresta amazônica. Então, cara, a ecologia, a biologia é uma coisa muito louca, né? Porque uma floresta atual, parte dela mantida com organismos que viveram milhões de anos atrás e foram enterrados, soterrados em toneladas de rocha e reafloraram por causa dos movimentos de placas tectônicas. É um troço muito louco. Aqui uma imagem que eu achei maravilhosamente linda, de um detalhe de uma frústula, que é o nome técnico para essa parede celular aqui, tá? Eu até coloquei aqui $48 essa imagem. Eu copiei e colei e ainda coloquei aqui para mostrar para vocês, porque eu achei muito linda e é bem representativa de uma diatomácea. Fungos. Fungos, a gente tem fungo pluricelular, multicelular, né? A gente fala que fungos não têm tecidos verdadeiros, para falar a verdade, tá? Mas existem fungos multicelulares, a gente vê os cogumelos, enfim, né? Dá para fazer uns risoto muito bom, muito louco com esses caras. Existem muitos fungos importantes que são unicelulares, por exemplo, as leveduras e um outro fungo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é muito importante, né? Os fungos têm uma característica que eles possuem células bem alongadas e crescem dessa forma que se chama de hifa, né? Quando se fala em hifa de fungo, é uma célula alongada, que é como o fungo vai aumentando de tamanho. O fungo, ele tem alguns, né, tem uma característica que, diferente, por exemplo, de nós, animais, a gente tem uma programação genética que a gente chega num determinado tamanho, que por causa de divisões celulares, começa a parar as divisões celulares que ainda estão rolando bastante nos discos de crescimento dos ossos, e daí também no epitélio, também, que a gente cresce, chega um ponto que a gente para de crescer. Cessa a divisão celular e a gente começa a ter mais ou menos o mesmo número de célula durante toda a fase adulta, né? Os fungos, alguns, são completamente descontrolados. Eles não têm essa barreira que foi evolutiva e as hifas vão crescendo, crescendo, crescendo e o céu é o limite. Tanto é que eu não tenho aqui, mas eu posso depois mandar para vocês o maior organismo que existe hoje no planeta, quem que é? Geralmente se fala na baleia azul, né, gurizada? A baleia azul é o maior organismo vivo que existe, coisa. Não é. É gigante, é enorme. Mas o maior organismo vivo hoje, que tem quilômetros de tamanho, é um fungo. E ele é tão grande porque é um fungo mais subterrâneo, as hifas deles começaram a crescer, não param de crescer, e um indivíduo, geneticamente um indivíduo, tem quilômetros de tamanho. Isso é muito louco, né? Por fim, esses caras têm, os fungos, eles têm parede celular, tal como células vegetais têm parede celular. Contudo, a parede celular da célula vegetal é de celulose. A gente já deu uma olhada na parede celular das plantas, né? A parede celular que os fungos possuem é de uma outra proteína que a gente encontra mais nos animais, que é de quitina, né? Então, definir um fungo como um meio termo entre uma planta e um animal não é completamente errado. É uma analogia, é um jeito que a gente pode até falar para entender, né? Se a gente for ser mais, digamos, certo
levando em conta a biologia, a gente não vai poder falar isso porque daí a gente vai falar em relações evolutivas, em clados, em descendentes, enfim. Eu não sei se o Thiago chegou nesses conceitos com vocês, mas é só um plus. Aqui, um exemplo de hifas de fungo. Aqui a gente tem uma hifa, vai crescendo, daqui a pouco sai uma outra para cá, e toca ficha. Aqui a gente tem uns brotinhos, e é como esses fungos unicelulares vão crescendo. E esse cara aqui é muito importante, porque se chama de Penicillium, e foi o fungo que, sem querer, o Fleming descobriu a penicilina, que descobriu o antibiótico. E o antibiótico, nas minhas contas, é uma das maiores descobertas da humanidade, porque transformou o mundo. Como é que transformou o mundo? Até esse cara descobrir o antibiótico, a penicilina, através desse fungo aqui, as pessoas morriam de infecção à torta direita. A mortalidade infantil era extremamente alta. Professor, Oi. você me lembrou a morte de um cara. É um compositor que eu tô estudando a música dele, o Jean-Baptiste Lully. Ele veio lá em 1600 e pouco. Aí na época eles estavam começando a ter regentes nas orquestras. E aí eles usavam, em vez de usar aquela batuta, aquele coisinha que os mestres usam, eles usavam um bastão e batiam no chão o tempo. Aí o cara bateu, esse Jean-Baptiste Lully bateu no pé dele e ele morreu de gangrena por causa disso. Pois é, isso é exatamente isso. A Idade Média, por exemplo, eu adoro história da Idade Média, eu adoro filme da Idade Média, eu adoro jogo de videogame da Idade Média. Existe um fetiche da Idade Média, né? Só que o troço era uma merda naquela época, né? Como disse, o cara bateu o pé, digamos, ó, hoje, até hoje, qual foi a mão aqui? Quando eu vi, eu tava com um corte que saindo sangue, eu tenho meio que, sei lá, eu não sinto muita dor, de ranceníase, né? Quando eu vi, eu tava com sangue aqui. O que foi isso, cara? Onde é que eu encostei, me cortei? Esse tipo de coisa poderia dar um problema fatal. Um corte. Se eu me cortei e ali tem bacilo tetani, ou tem salmonela, ou algum tipo de bactéria que é mais perigoso, tô com um corte na pele, entra na minha corrente sanguínea, distribui pelo corpo. Essa porcaria dessa bactéria é uma desgraça para se reproduzir, se reproduz um monte e acontece uma situação que a gente chama de sepse, que é a vulga, como é que é? Infecção generalizada. Uma bactéria toma conta dos órgãos e capota. Isso é uma coisa mais comum, né? E quando esse cara descobriu esse antibiótico, uma substância que matava a bactéria, e se começou a ter a ideia de administrar isso para matar a bactéria de infecção, isso levou um tempo a galera se tocar da microbiologia, as teorias de infecção. Isso mudou a história do planeta Terra. Tá? Em ecologia, quando a gente vê dinâmica de populações, né, a gente vê que as populações tendem a se reproduzir descontroladamente numa curva exponencial. Vocês já tiveram isso em matemática, né? A curva exponencial é aquela que vai cada vez mais ficando um número maior, 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 maior. E existe um conceito que é da curva logística. Eu estou dando só trabalhando essa ideia com vocês, com outras coisas da biologia, né? Que a gente chama de capacidade de carga. Quando um ambiente tem muito indivíduo, começa a ter competição entre os indivíduos, disputa por recurso, o número da população começa a diminuir. Então, a curva de crescimento exponencial ela é um S. Tá? Ela tem um crescimento muito forte no início, porque quanto mais boneco tem, quanto mais organismo tem, mais reprodução tem, mais filho tem. Então, vai subindo, só que daí começa a briga por recurso, não vai ter recurso para todo mundo, vai ter... O organismo vai morrer de fome, vai estar brigando por fêmea ou por aí vai, e começa, estabiliza uma população um determinado número. A mesma quantidade de indivíduo que nasce e a mesma quantidade de indivíduo que morre. Estabiliza.
E aí, o que aconteceu com a população humana? A gente tinha uma curva ali que as doenças estabilizavam a densidade populacional humana. As doenças matam, não são ecologicamente, biologicamente uma praga do mal, uma maldição. É a ecologia, né? Isso controla as populações. Os antibióticos é uma coisa que diminuiu brutalmente a taxa de mortalidade e a população humana completamente explodiu. A população humana tem uma curva exponencial que é muito forte depois dos anos 1800 até 1900 ali. O ser humano, a civilização humana, agora eu não me lembro direito, acho que levou 1000 anos para chegar em 1 bilhão de indivíduos. O último bilhão a gente alcançou em 10, 12 anos, se não me engano. Dos últimos bilhões, né? Levou 12 anos para ter mais 1 bilhão de habitantes. E esses avanços, um simples fungo, né, do estudo que a gente está tendo aqui, mudou completamente a história da sociedade humana. E a explicação não é só na política, na economia, na geografia, como a gente está vendo aqui na biologia. Tá, isso aqui era... Oh, meu Deus do céu! Era 8h30? Era, senhor. Desculpe, eu me emocionei falando sobre tópicos que não era para eu ter falado, mas às vezes eu me emociono, tá? Desculpe, eu sei que vocês têm o horário de vocês, eu realmente não estou acostumado a dar aula nessa hora e eu me passei. Mas eu espero que tenha ajudado a aumentar um pouco mais a percepção de vocês sobre células, sobre biologia, sobre sociedade, tá, gurizada? Valeu aí pela presença. Vocês têm aula de matemática depois, né? Pois é. Eu vou lá e começo a bater em vocês. Valeu, galera.